Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Velho Testamento, todos encontraram? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e fiquei eu somente e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nizi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou, que o não beijou. Até aqui, curva sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar, pedir a graça de Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, estamos reunidos aqui neste lugar em nome do Senhor Jesus,
Quando nós nos reunimos em nome do Senhor, a presença do Senhor é real, verdadeira e arrebatadora. A presença do Senhor alcança o nosso coração, a presença do Senhor agracia-nos com uma alegria celestial, somos curados na alma, no coração e também no nosso corpo físico. Te damos graças por estarmos aqui, por estarmos na Tua presença, e agora queremos pedir a Tua palavra. Deus, fala conosco. Não permita que saiamos daqui da mesma forma como aqui chegamos, mas queremos sair daqui edificados, alimentados espiritualmente, transformados pela palavra do Senhor. O Senhor é o único que pode alcançar o mais profundo do nosso ser. Ninguém, Deus, nenhum homem pode alcançar o coração de outro, mas o Senhor pode, a Tua palavra pode, e nós queremos pedir ao Senhor que, em nome do Senhor Jesus, fale conosco nessa noite. Desperta o nosso coração. Aviva, ó Senhor, a Tua obra. Aviva os nossos corações. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ser profeta de Deus nunca foi uma tarefa fácil. Dos ministérios que os homens receberam de Deus ao longo da história da salvação, talvez o ministério do profeta tenha sido sempre o mais difícil de todos. E uma das razões pelas quais o ministério do profeta se transformava num ministério muito difícil é porque o profeta ele não possuía nenhum respaldo visível, institucional, que pudesse lhe dar uma autoridade visível. Quando nós olhamos para o sacerdote no exercício do seu ministério, ele vinha de uma casta, ele vinha de uma descendência sacerdotal, ele se sentia privilegiado por pertencer àquela casta sacerdotal. Eu sou sacerdote, tenho direito de exercer o meu sacerdócio porque eu sou da tribo de Levi, ou eu sou descendente de Arão e, por isso, pertencente a esta casta, posso exercer o meu sacerdócio. Mas, além de pertencer a uma casta, o sacerdote também possuía vestes que o distinguiam, vestes sacerdotais. E essa distinção era levada a tal ponto que o sacerdote era ungido com óleo que ninguém podia imitar um perfume ou um óleo como aquele. Todos os aspectos institucionais que lhe davam distinção e que o distinguia das demais pessoas. Quando olhamos para o rei no exercício do seu reinado, que numa nação teocrática como Israel era considerado também como ministério, e muitas vezes, quando a Bíblia fala de Davi como um pastor, está se referindo não propriamente a um exercício de pastorado, mas o exercício do governo do povo de Deus, que era considerado como o rebanho de Deus. Mas o rei tinha palácio, o rei tinha trono, o rei tinha tesouro, o rei tinha exércitos, o rei tinha o poder. Agora, o profeta, ele não vinha de uma casta sacerdotal, o profeta não tinha vestes especiais, o profeta não tinha um templo, o profeta não tinha um palácio, o profeta não tinha tesouro para sustentá-lo, o profeta não tinha exército para defendê-lo, o profeta tinha a coisa mais importante, que era a presença de Deus e o poder de Deus na sua vida, e quando ele abria a boca, Deus falava por intermédio dele. Era isso, única e exclusivamente, o que o profeta possuía. E geralmente Deus levantava esses homens, esses profetas, em momentos muito difíceis da vida nacional. Assumir agora o governo de Israel, um homem chamado Acabe, e a respeito de Acabe é dito que nenhum outro rei havia feito tanto mal quanto Acabe.
fez Acabe o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. É nesse tempo que Deus chama Elias, que faz dele um profeta e coloca-o naquela nação, uma nação que agora está completamente desviada, uma nação que se apostatou completamente da fé, está completamente distanciada de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, dos oráculos de Deus, dos ensinamentos de Deus, e segue após ídolos, principalmente por causa de um governo que não conhece Deus, que não teme a Deus e que insiste em ofender a Deus, em irritar a Deus e fazer todos os males que se possa imaginar, mais do que todos quantos foram antes dele. Ora, meus irmãos, todos nós sabemos que depois do pecado, sempre houve essas manifestações de maldade sobre a face da terra. Quando Deus expulsou o homem do jardim do Éden por causa do pecado, pouco tempo depois a humanidade havia se corrompido de uma forma assustadora. Não se passara talvez 1500 anos e toda a humanidade havia se corrompido de tal forma, de tal maneira, que é dito lá em Gênesis capítulo 6, que Deus havia se arrependido de ter criado o ser humano. E através do dilúvio, numa manifestação do seu juízo diante de tanta iniquidade, Deus preserva essa humanidade por meio de Noé, que acha graça diante dos seus olhos. Deus forma essa nação de Israel, e através dessa nação, Deus intenta revelar-se, mostrar a sua glória, mostrar a sua vontade, mostrar a sua justiça, mostrar o seu juízo. Israel é chamado por Deus, é uma nação formada por Deus para glorificar a Deus, para que a glória de Deus seja manifesta através daquela nação. Mas levanta-se um governo que não teme a Deus, um governo que não recebeu uma formação de temor a Deus, mas que vem ao longo dos anos, ao longo das suas gerações passadas, ali no Reino do Norte, sendo cada vez mais instruído numa vida distanciada de Deus. O grande problema é quando o pecado ele passa a ser institucionalizado. O grande problema é quando o pecado passa a ser legalizado. Enquanto o pecado vive numa dimensão individualizada, e que cada um, na medida do possível, tenta escapar dele, nós vamos levando e vamos pelejando, mas quando o governo, quando o Estado, quando a nação transforma o pecado em algo legítimo, quando transforma o pecado em algo institucionalizado, quando transforma o pecado em algo legal, aí nós devemos arrepiar-nos, porque a maldade, a iniquidade está estabelecida. E era exatamente isso que estava acontecendo ali nos dias de Acabe. Em Israel sabia-se que o governo era de Deus, que todo o poder emana de Deus, que toda autoridade vem de Deus, e que aquele rei não seria rei se não fosse por causa de Deus, e aquela nação não existiria se não fosse por causa de Deus.
mas Acabe assume o trono, assume o governo, e as primeiras decisões do seu governo é legalizar coisas abomináveis a Deus. É transformar em legítimas as ações que ofendem a Deus, as ações que são transgressões a Deus. Quando a nação ela chega ao ponto de transformar o pecado em algo legal, transformar o pecado em algo legítimo, transformar a iniquidade, a abominação a Deus em algo legítimo, aceitável, aí a escuridão, com toda certeza, cobriu a face dessa nação. A apostasia, com toda certeza, está estabelecida e a escuridão cobre a face dessa nação. E assim estava Israel. Por causa dessa institucionalização do pecado, por causa desse governo iníquo de Acabe, por causa dessa rainha que era uma abominação a Deus, era uma divulgadora do culto idolátrico de Baal, uma ostensiva ofensora a Deus, a nação toda se perdeu. A nação se perdeu de tal forma e de tal maneira que agora eles faziam confusão entre Deus e Baal. Ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, adoravam Baal também. Sacrificavam a Deus, mas sacrificavam a Baal. Serviam a Deus, mas serviam a Baal, porque era institucionalizado, era legalizado, o rei, a rainha, sustentava aquele sacerdócio para divulgar essa iniquidade, dessa idolatria a Baal pela nação de Israel. Iniquidade que em determinados momentos é considerada como crime, é criminalizada, depois é descriminalizada e depois é legalizada. Qual que é o problema disso? O problema, meus irmãos, é que o Estado é o único que tem direito de usar a violência para cumprir a lei. E se a lei é uma iniquidade, e se a lei é uma abominação, e se a lei é uma agressão a Deus e à sua vontade, qualquer que se interpor entre o cumprimento dessa lei será banido pela força do Estado, que tem o direito de usar a força e a violência para poder fazer com que a lei seja respeitada. É uma inversão de valores. É trocar a justiça pela iniquidade, é trocar a verdade pela mentira. É envergonhar aqueles que velam pela justiça, tornando vergonhosa a prática da justiça e celebração a prática da iniquidade. Que loucura, que inversão, que ponta-cabeça é essa, de valores invertidos dessa forma, legalizado, institucionalizado por todas as instituições do país. Era isso que estava acontecendo nos dias de Acabe. O reino, o governo, o palácio, toda a instituição governamental estava a serviço da legalização e da legitimação da transgressão a Deus e à sua vontade. As trevas vêm, a escuridão vem, a cegueira toma conta, por causa dessas ações, por causa dessas decisões. E é nesse momento de trevas, é nesse momento de escuridão, que Deus levanta esse homem, que, segundo a palavra de Deus, é um homem como qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite. Mas é através desse homem que Deus confronta
todo o império da iniquidade e da injustiça. É através de um único homem, que tem a coragem, a ousadia de ouvir Deus, de ser profeta de Deus, de proclamar a verdade de Deus, de proclamar a vontade de Deus, que essa nação é sacudida com a voz da verdade de Deus. Às vezes, tudo que Deus precisa é de um homem, de uma mulher, de um moço, de uma moça, que tem essa disposição de entrega, de renúncia, para ser voz de Deus e ser boca de Deus. Mas o preço é muito alto. O preço é extraordinariamente alto. Para ter essa graça de Deus, esse poder de Deus, olhos iluminados, ser boca de Deus, ter entendimento claro da vontade de Deus no meio de uma escuridão completa e absoluta. Imagina um tempo em que o Espírito de Deus não permeava a terra. Imagina um tempo em que toda a nação sucumbiu diante das trevas e da iniquidade. Imagina um tempo em ser único que se levanta nesse sentimento de proclamar a vontade de Deus e a verdade de Deus. Elias é esse homem. Mas as roupas dele não são vestes finas, não são vestes do palácio. Um dia perguntaram a Jesus a respeito de João Batista, e Jesus responde: mas o que é que vocês vieram ver no deserto? Porventura encontramos no deserto aqueles que vestem vestes finas? Não. Os que usam vestes finas são encontrados nos palácios e não nos desertos. Mas o que saísse a ver no deserto um profeta, eu vos digo que muito mais do que um profeta. Para ser profeta e boca de Deus, a primeira renúncia, o primeiro preço pago, é que as vestes são vestes de pelo de camelo. A comida é gafanhoto, é mel silvestre, é comida do deserto. O lugar onde se vive e se habita não são lugares aprazíveis. É no deserto, é nos antros da terra. E um dia Deus diz para Elias: Elias, ore para que não chova. Elias orou e Deus fechou os céus, não choveu. E Deus lhe disse: agora você vai lá para junto da fonte do Jordão, lá para o Querite, esconde-se lá, fique lá, porque eu vou cuidar de você, eu vou te alimentar lá, mas eu te alimentarei através dos corvos. Ser profeta de Deus, às vezes, passa por essas renúncias de viver no deserto, de não viver nos palácios, mas de viver nos antros da terra e de ser alimentado por corvos e não ser alimentado por banquetes especiais da mesa do rei, como comiam os profetas de Baal. E Elias fica ali durante muito tempo, até que Deus lhe ordene que ele venha ao encontro de Acabe. E Elias vem ao encontro de Acabe, e quando Acabe se encontra com Elias, sabe qual foi a primeira coisa que Acabe, o rei, disse para Elias? Aí está você, perturbador de Israel. Mas Elias é um homem de Deus. Não tem vestes especiais, não tem comida especial, não tem casa especial, não tem trono, não tem palácio, mas quando ele ora, Deus fecha os céus. Quando ele ora, Deus ressuscita um garoto morto. Ele vem para junto daquela viúva de Sarepta, fugindo da fome, e chega para a viúva e diz: assim diz o Senhor, olha só, assim diz o Senhor, faça um bolo para que eu coma.
E a mulher, meu senhor, o senhor está por fora, aqui não tem bolo, não tem farinha, o pouco que tem, eu estou juntando uns cavacos aqui, porque eu vou fazer um bolo, vou comer com meu filho, e nós dois vamos morrer de fome, porque não tem mais nada. Assim diz o Senhor, mulher, vai lá, faz o bolo, traga para eu comer primeiro, porque o Senhor diz que nunca vai faltar a farinha aí na sua lata, nunca vai faltar azeite, nunca vai faltar comida na sua casa. Não se sabe como, mas de uma forma sobrenatural e miraculosa, a farinha foi multiplicada, a comida foi multiplicada, comeu ele, comeu a mulher e sobreviveram durante todo o período da fome. Glória a Deus. E um dia o menino daquela mulher é tomado de uma enfermidade e sucumbe àquela enfermidade, aquele menino morre. E a mulher chega para Elias e diz, o que você veio fazer aqui? Você veio aqui trazer à minha memória os meus pecados? Você veio aqui com a sua santidade, com o seu discurso de profeta, de homem de Deus que é, mostrar-me o quanto eu sou pecador e agora, por causa dos meus pecados, das minhas iniquidades, aqui está o meu filho morto. Elias pega o garoto, sobe para o seu quarto, num ritual bem típico dele, ora por aquele menino, o menino espirra, começa a suspirar, começa a respirar, abre os olhos, é vivificado, ele pega o garoto, entrega nas mãos da mãe e diz, aqui está o seu filho. E a mulher diz, agora eu sei que verdadeiramente você é um homem de Deus. Para ser homem de Deus, no meio de densas trevas, no meio de densa escuridão, no meio de uma nação completamente corrompida, apóstata, desviada de Deus, é preciso pagar um preço muito alto para ser esse homem de Deus, esse profeta de Deus. Elias encontra-se com Acabe, trocam ali algumas palavras ríspidas e duras, e Elias diz, ajunta todo o povo aqui diante de mim no Monte Carmelo. E hoje nós vamos resolver essa pendenga, esse coxear aqui no meio dessa nação. Todo o povo se reúne e Elias diz, até quando vocês vão coxear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Porque Deus não admite esse coração repartido. Nenhum Deus aceita coração repartido. Vocês estão se iludindo, achando que podem servir Deus à meia boca, de qualquer forma, de qualquer maneira, achando que Deus é como Baal, achando que Deus é como os deuses das outras nações. Não é assim com Deus. Se Ele é Deus, então serviu de todo o vosso coração. Mas se vocês acham que Ele não é Deus, então esqueçam dele e sigam a Baal. Que loucura, que coxear, que mente dúbia, que mente confusa é essa, que mente perturbada é essa. Resolvam essa pendenga. Eu fico lendo essas coisas na Bíblia e percebendo, Deus, como é atual a Tua palavra. Vivemos dias muito parecidos com os dias de Acabe, onde o pecado tem sido institucionalizado, onde o pecado tem sido legalizado, onde os homens nobres e dignos da nação, que fazem as leis, as legislações, que governam, que estão diante das instituições do país, não têm nenhum pudor, nenhum temor de legalizar coisas que são pecaminosas e ofensivas a Deus, transformando-as em coisas institucionalizadas, legalizadas, pelas quais o Estado vai lutar para defendê-las. Mas se vivemos numa nação assim, vivemos também no meio de um povo que cocheia,
que a semelhança do povo de Israel parece que está enlaçado e preso nos seus próprios pecados, nas suas próprias confusões. Não se sabe se o Deus desse povo é o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ou se é Mamon. Não se sabe se Deus é o Deus verdadeiro ou se são os prazeres da vida, do mundo e da carne. Sempre cocheando entre dois pensamentos, tratando Deus como se Deus fosse um ídolo, tratando Deus como se Deus fosse Baal. Deus é extremamente exigente no seu amor. Jesus mesmo disse, olha, não podeis servir a dois senhores, ou vão aborrecer um, aborrecerão o outro. Não tem como, é impossível caber dois amores dentro de um coração, assim como não é possível servir dois senhores. Imagine você ter na sua firma um empregado que você sabe que leva informações da sua firma para um concorrente seu. Imagine você que casa-se com seu cônjuge na expectativa de ter uma vida de fidelidade, de entrega, de doação. De repente você descobre que ela reparte o amor dela com você e com outra pessoa. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês cochearão entre dois pensamentos, entre Deus, entre Baal? Nessa indefinição, nesse dualismo, se Deus é o Senhor, sirvam a Ele como Deus e como o Senhor que é. Agora, essa coisa morna, cinza, misturada, Jesus diz que não suporta isso. Ou é quente ou é frio, morno, misturado. Um pouco de fidelidade, um pouco de infidelidade, sem entrega, sem convicção. Isso não leva a lugar nenhum, é uma vida que passa sem rumo, sem sentido, sem direção. Assim estava o povo de Israel, mas eu penso muitas vezes que assim estamos nós também. Hoje nós vamos resolver isso, disse Elias. Se o Senhor é Deus, vamos servi-lo. Se não é, que sirvam a Baal. Nós vamos fazer uma prova aqui. Os profetas de Baal, que são 450 profetas, tragam-lhes um novilho, e eles vão sacrificar esse novilho, vão cortá-lo e vão colocá-lo sobre a lenha. Eu cortarei o novilho e vou colocá-lo sobre a lenha. E nós vamos orar. Aquele que responder com fogo e queimar o sacrifício, esse é Deus. A esse nós serviremos. O povo gostou, né? O povo gosta de espetáculo, o povo gosta de sinais, de desafios. Que legal, vamos lá, vamos fazer esse espetáculo. Aí vem os profetas de Baal, cortam lá o seu novilho, colocam lá sobre a lenha e começam a andar em volta daquele novilho, daquele sacrifício, e gritam e berram, se cortam com lancetas, estão sangrando, berrando, e não tem resposta. E não vai ter resposta. Baal é ídolo. Baal não fala. Baal não escuta. Baal não ouve. Baal não existe, Baal não se move. Baal só existe na imaginação, na vaidade e na loucura daqueles que diante dele se curvam. Baal não é o Deus verdadeiro, que tem ouvidos e ouve, que tem boca e fala, que tem olhos e vê. Porventura, aquele que criou os olhos não pode ver? Aquele que fez os ouvidos não pode ouvir? Aquele que fez a boca não pode falar? Aquele que fez as mãos não pode tocar? Clamem a Baal, gritem a Baal. E eles gritaram, e berraram, e choraram, se cortaram, e não houve resposta nenhuma. Elias diz, cheguem-se aqui. Pegou 12 pedras que representavam cada uma das tribos de Israel.
restaurou o altar de Deus. Olha só que significativo. Restaurou o altar de Deus, colocou a lenha, colocou novilho sobre aquela lenha, pediu que jogassem água em cima daquele sacrifício, daqueles pedaços, daquele novilho. Jogaram água, joga mais água, até que ficou tudo ensopado e a água correndo em volta. E ele começou então assim: Senhor, para que se saiba nessa terra, nesse país, que só o Senhor é Deus, responda-me, Senhor. Para que saiba que só o Senhor é Deus e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas, responda, Senhor. E Deus respondeu, porque Deus é vivo, porque Deus ouve, porque Deus responde, porque Deus se manifesta, porque Deus interfere. Deus respondeu de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural, caiu fogo dos céus, queimou aquele holocausto, queimou aquele sacrifício, lambeu toda aquela água ali em volta, e todo o povo caiu prostrado, dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Porque teve um homem que teve coragem. Porque teve um homem que teve coragem e na cabeça dele ele achava que era ele só e mais ninguém que servia a Deus. Matematicamente, numericamente, era incomparável a desvantagem de Elias diante de uma nação inteira. Eu leio isso aqui, essa ousadia de Elias, e fico pensando quantas vezes eu me calei porque o grupo era maior do que eu. Quantas vezes eu fui intimidado porque o grupo era uma quarentena, 50, 60, 100 a mais do que eu me calei, não tive coragem, ousadia de bradar e dizer só o Senhor é Deus. E agora o que dizer de um homem que desafia uma nação inteira, que desafia poder estabelecido, que desafia a rainha estabelecida, que desafia governo estabelecido em nome do Senhor, pensando que era sozinho, mas sabia que Deus era com ele, e se Deus era com ele, ele não precisava de mais nada e de mais ninguém. Cadê os Elias do nosso tempo, os profetas de Deus, os homens de Deus, levantados por Deus com autoridade e com ousadia de Deus? Me entendam bem. Caiu fogo dos céus, o povo se prostrou. Elias desceu correndo para a cidade do rei, alegre, feliz da vida, crendo de todo o coração que agora o rei se converteria, que agora a nação se converteria. E quem sabe até a Jezabel, que diante daquele milagre extraordinário de Deus, quem sabe ela seria tocada pelo poder de Deus, pela manifestação ali do poder de Deus. E às vezes eu fico pensando, quantos profetas são românticos, são idealistas. Eles creem que todos se converterão mediante a palavra de Deus. Eles falam porque creem e muitas vezes acham que porque creem todos crerão. Elias ficou tão entusiasmado que ele desce correndo. O rei vai de carruagem e ele vai correndo adiante do rei para a cidade real. E quando chega lá, ele tem a maior decepção de toda a sua vida. Ao invés daquele rei se converter, daquela rainha se curvar diante de Deus, o rei chega e conta para a rainha tudo o que Elias fez, como matar os profetas de Baal, e a Jezabel manda uma mensagem para Elias: Elias, Elias, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Aí eu fico pensando na humanidade dos profetas, na fragilidade dos profetas de Deus.
homens de Deus extraordinários que desafiam impérios, mas que de uma hora para outra são tomados de um abatimento que a gente não consegue compreender, a não ser pelo fato de que são seres humanos como qualquer outro ser humano. Esse Elias que ora e os céus se fecham, esse Elias que ora e a farinha multiplica e nunca falta farinha para eles comerem durante 3 anos, esse Elias que ora e o garoto morto é ressuscitado, esse Elias que ora e cai fogo dos céus, que tem comunhão com Deus, que desfruta da graça de Deus, que desfruta do poder de Deus, que é cheio do poder de Deus, da graça de Deus, que tem ousadia para desafiar impérios, potestades. É inexplicável como esse homem se prostra agora diante dessa ameaça de uma rainha maligna como Jezabel. A única coisa que me permite entender essa reação de Elias é a explicação de Tiago. Elias era um homem como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões. Mas quando orou, Deus fechou os céus. Quando orou, Deus abriu os céus. Ou seja, Elias era um homem, como eu, como você, que também tinha os seus medos, os seus temores. Mas ele ficou tão decepcionado, tão frustrado. E aquela palavra de Jezabel me parece que era uma palavra tão infernal, tão maligna, tão carregada de potestade, de malignidade, de ódio, que quando aquilo lhe bate nos ouvidos e cai no coração, ele se desmorona completamente e sai correndo, rabinho entre as pernas, fugindo rumo ao deserto com medo de Jezabel. Grandes homens de Deus não passam de homens. Em lugar nenhum da Bíblia nós encontramos grandes homens de Deus como os heróis gregos. Em lugar nenhum da Bíblia nós encontramos os grandes homens de Deus como super-homens. Todos os grandes homens de Deus da Bíblia são também vasos de barro, de pó e cinza, tão humanos quanto qualquer outro ser humano. E a humanidade de Elias se manifesta e se revela diante da ameaça ostensiva de Jezabel. E ele teme pela própria vida. Que malignidade terrível partia daquela Jezabel, que ele não tem medo de enfrentar Acabe e se desmorona diante de Jezabel? Que loucura é essa? Que coisa estava por trás daquela mulher? Que potestade era essa? E ele sai correndo rumo ao deserto, e nós conhecemos a história que lemos, desanimado, frustrado, não queria mais ser profeta, não queria mais falar em nome de Deus, não queria mais proclamar a palavra de Deus. Sabia que isso aconteceu com muitos profetas? O profeta Jeremias um dia chegou para Deus e falou assim: chega desse negócio de ser profeta, não falo mais a tua palavra, porque a tua palavra na tua boca se me tornou motivo de vergonha, de chacota, de prisões e de sofrimento. Não falo mais a tua palavra, Senhor. Aí ele disse que os ossos dele começaram a incendiar e o corpo começou a pegar fogo. Ele vira para Deus e diz: o Senhor me convenceu, convencido eu fiquei, eu prego a tua palavra, Senhor, eis-me aqui. É isso que Elias diz para Deus: basta. Não sou melhor do que os meus pais, do que a minha geração. Sou tão ruim quanto eles. Basta, chega. Me leva, Senhor, eu quero morrer, não quero mais viver. E se mete dentro daquela caverna. Aí vem as perguntas retóricas de um Deus que tudo sabe, mas ousa lhe perguntar: o que é que você faz aí, como se não soubesse? Que fazes aqui, Elias? Como que dizendo, aqui não é o seu lugar.
Lugar de profeta de Deus não é dentro de uma caverna, Elias. O que você está fazendo aqui? Que fazes aqui? Eu estou aqui por causa do Senhor. Tenho sido zeloso pelo Senhor, pelo Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel quebraram a tua aliança, quebraram os teus pactos, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Que momento existencial é esse da vida de Elias? Que se sente tão só, tão abandonado, que chega ao ponto de dizer: eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Para Ezequiel, Deus disse: filho do homem, põe-te de pé, e eu falarei contigo. Sai de dentro desta caverna, põe-te perante mim, e eu falarei contigo. Eis que passava o Senhor, um forte vento, abria a terra, despedaçava as pedras, mas Elias sabia que Deus não estava naquela ventania. Depois vem um terremoto que remove, derruba tudo, mas ele sabia também que Deus não estava no terremoto. Vê um fogo que consumia tudo e queimava tudo ao redor, e Elias ficou quietinho, porque sabia que Deus não estava naquele fogaréu. Até que ele ouve um cicio tranquilo e suave. Aí cobre o rosto, sai da caverna, coloca-se à entrada dela e ouve a voz de Deus que lhe diz: Elias, o que faz aqui? No terremoto, na ventania, no fogaréu, não se ouve a voz de Deus. Mas no cicio suave, no cicio tranquilo, nós ouvimos a voz de Deus. E o que Deus diz para Elias é: você acha que acabou? Você acha que é Jezabel que determina as coisas na sua vida, Elias? Você acha que é reis, governo, pessoas, poderes, potestades que determinam os dias da tua vida? Eu, Elias, eu, o Senhor. Eu é que determino as coisas na sua vida. E não acabou. Sai dessa caverna e vai fazer o seu ministério. Vai cumprir o seu ministério. Lugar de profeta de Deus, de homem de Deus, chamado por Deus, separado por Deus, que tem essa convicção da parte de Deus, não é dentro de uma caverna. Sai de dentro dessa caverna e vai fazer aquilo que eu te mandei fazer, que é proclamar a verdade do Senhor, que é ungir as pessoas. Vai e volta pelo caminho do deserto de Damasco, unge Azael, é rei da Síria, mas pode ungir. Unge a Jeú, unge a Eliseu, unge, né? O papel do profeta, a função do profeta, do homem de Deus é abençoar,
é ungir, é proclamar a verdade, nunca amargar o coração, como foi o caso de Elias. Sabia que Elias amargou o coração? Ele amargou o coração dele com o povo. Ele ficou tão decepcionado e frustrado com o povo, que eu não tinha visto isso até ler Romanos capítulo 9, porque Paulo diz, pelo Espírito Santo, Elias instou Deus contra Israel. Elias estava tão chateado com o povo, tão aborrecido, tão decepcionado, que ele tenta jogar Deus contra o povo. Deus não entra nesse jogo. E diz para Elias, não, Elias, você está muito enganado, achando que é só você. Eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e bocas que não o beijaram. Não preservei só você, preservei mais 7.000 joelhos. Tempo de trevas, tempo de escuridão, mas tempo de oportunidade. Tempo de Deus levantar profetas. Não essas baboseiras malucas que a gente ouve por aí, dessa cultura gospel, destituída de fundamento bíblico, carnal e humana. Mas homens de Deus, mulheres de Deus, movidos por Deus e pelo Espírito Santo de Deus, que passaram pela fornalha de Deus, a fornalha da renúncia do trono, dos holofotes, das glórias dessa vida para ficar com Deus, com a graça de Deus e com o favor de Deus. Isso está faltando nesses dias. Nesse mundo de trevas, de escuridão, de iniquidade legalizada, institucionalizada, falta homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, moços cheios do Espírito Santo, moças cheias do Espírito Santo, transbordantes do poder de Deus, que não se intimidam diante dessas potestades e se levantam em nome de Deus e desafiam toda essa iniquidade estabelecida. Não estamos à cata de heróis, de super-homens, porque não existe. Todos os grandes homens de Deus, o próprio Elias teve os seus momentos de dúvida, de temor e de inquietações. Mas até mesmo nesses momentos, Deus se manifestou e falou com ele, e o orientou, e o arrancou dessa cova e desse buraco, e pôs ele em marcha para a glória de Deus. Amém? Com a sua cabeça mesmo assentada.